Olá, amigos do canal Boas Novas Shalom. Hoje eu quero trazer para a nossa reflexão um tema que eu acredito ser de grande relevância para nossas vidas, visto que nós iremos abordar a história de dois homens que viveram nessa terra e ambos deixaram lições maravilhosas para nós. Estou falando de Davi e de Adão. Um foi considerado um homem segundo o coração de Deus. O outro é o pai de toda a raça humana. E por isso, meus queridos, esses homens tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes trazem lições que cada um de nós pode fazer a partir desse vídeo uma reflexão acerca da nossa caminhada nessa terra. Ok, então vamos ao vídeo. Ok, então, meus queridos. De um lado nós temos Adão, o pai de toda a raça humana, aquele que deu origem a todos os seres viventes. Do outro lado nós temos Davi, aquele que foi o terceiro rei de Israel, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, um homem que teve a sua vida marcada por grandes batalhas, por guerras internas e externas, um homem que viveu toda a sua vida em constante aflição, porque Davi experimentou, amados, os dois lados da face de Deus, assim como Adão também pôde experimentar. Ambos viveram as suas vidas gozando de um esplendor, de sucesso naquilo que eles faziam, mas tiveram ao longo da sua vida também uma queda importante. E o que cada um resolveu fazer a partir dessa queda é o que vai nortear o aprendizado que nós teremos acerca da vida desses dois homens. A Bíblia nos diz, amados, que Adão, um homem que, após ser criado por Deus, vivia ali no jardim, e Deus percebeu que ele estava sozinho e não agradou daquela situação que Adão estava, e fez para Adão uma companheira, e Adão pôde experimentar ali o prazer da companhia de Eva, a sua ajudadora, uma mulher que esteve ao seu lado ali para ajudá-lo a cuidar do jardim. E a Bíblia nos diz, amados, que Deus, todos os dias, à tardezinha, ele vinha falar com Adão ali no jardim. Então Deus, ele tinha o prazer, amados, de desfrutar de uma amizade com Adão. Ele era um ser, amado, que tinha uma certa carência de estar ali ao lado de Adão, de estar falando com Adão, de estar ali, tendo o prazer da companhia da sua criatura, aquele que a Bíblia diz que nós somos criados um pouco inferior aos anjos, mas o amor de Deus estava sobre o homem, de tal forma que Deus, amados, ele fazia questão de estar todos os dias ali no jardim para dialogar com Adão, para falar e ouvi-lo, sobre o que ele tinha feito durante o dia, talvez, como ele estava se sentindo naquele ambiente ali. Agora, amados, por outro lado, nós vemos Davi, um jovem que cresceu sob o desprezo da sua família, pelo simples fato dele ser um jovem ruivo, que a Bíblia diz que Adão era ruivo, e se por Adão entrou o pecado no mundo e com ele a destruição, ou seja, o pecado, a desordem de todo o planeta, assim, amados, com toda a família de israelita que tivesse um filho ruivo, esse filho era desprezado pelo fato dele ser ruivo. E Adão era ruivo. Os teólogos dizem que Adão
por ser feito do pó da terra, ele era ruivo. Eu tenho ouvido também, amados, alguns teólogos, né, não teólogos, mas os judeus em si, e alguns rabinos dizem que Adão tinha a sua pele coberta por escamas. Amados, a Bíblia não nos diz nada sobre isso. E se a Bíblia não diz nada, não interessa se é o rabino mais conceituado de Israel ou de qualquer uma outra parte do mundo que está dizendo isso, que eu vou acreditar. Eu vou ficar com a narrativa bíblica. Se a Bíblia não diz nada que Adão tinha na sua pele coberta por escamas, então eu não vou acreditar numa narrativa dessa. Eu vou ficar com o que diz a palavra de Deus. Eu pude também ver, amados, eu consegui, né, fazendo algumas pesquisas, um certo teólogo dizer que Adão e Eva, amados, eram seres que viviam num só corpo. Portanto, ele dizia que Adão era andrógeno. Adão, porque ele se sustentava naquela narrativa que diz macho e fêmea os criou. Então ele diz que eram duas pessoas num único corpo. Por isso ele dizia que Adão era andrógeno. Amados, isso é uma besteira. Eu também não acredito numa narrativa dessa. A Bíblia não diz nada sobre isso. Esse assunto não se sustenta, ok? Por outro lado, amados, existem pessoas que dizem que Davi ele era marginalizado pelos seus irmãos pelo fato dele ser fruto de um adultério. De que Davi era considerado pela sua família como um filho bastardo. Só que também a Bíblia não diz nada sobre isso. E eu aprendi, amados, na exegese e na hermenêutica bíblica, que aonde a Bíblia se cala, o homem não pode continuar falando. Então eu não vou me ater a esses fatos, porque as narrativas que nós temos na Bíblia são muito pouco para eu chegar a essa conclusão de que Davi era um filho bastardo. A Bíblia não endossa esse tipo de comentário. Então eu não vou me ater a isso. Ok, meus queridos? Então, voltando ao fato de Adão, o fato de Deus todos os dias descer no jardim e falar com Adão, e desfrutar ali da companhia de Adão, e Adão desfrutar da companhia de Deus. Quando Adão, amados, ele come do fruto, a Bíblia diz que ele automaticamente percebeu que estava nu. Ele tratou de se esconder da presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus, quando desceu no jardim para falar com Adão, ele disse: Adão, Adão, onde está você? E Adão responde, escondido atrás de uma árvore, que havia ouvido a voz de Deus e ficou com medo e se escondeu. Sabemos que quem traz o medo para a vida do homem é o diabo. E Adão, naquele momento, amado, ele estava alienado, ele estava separado, ele estava, naquele momento, amados, ele estava simplesmente alheio à presença e à vontade de Deus. Adão havia rompido com Deus. Por isso ele tratou logo de fugir da presença de Deus. O ofensor sempre foge. O agressor, ele acaba não permanecendo onde está o agredido. Por isso que Adão tratou logo de fugir. Porque ele estava em desvantagem. Ele havia quebrado o pacto. Mas Deus, amados, na sua infinita misericórdia, a Bíblia não traz para nós também essa narrativa, mas nós podemos entender que foi o que aconteceu naquele momento.
Após Adão pecar e se esconder, ele estava vestido com roupas de palmeiras. Era apenas um subterfúgio ali que Adão achou naquele momento para resolver um problema temporário, que aquelas roupas não serviriam para muito tempo. Então o que Deus fez, amados? Ele pega um cordeiro e mata aquele cordeiro e derrama o sangue do cordeiro na terra, mostrando para Adão como é que se faz expiação pelo pecado. Porque Deus disse a Adão que no dia que ele comesse do fruto, ele certamente morreria. Então, amados, Deus não mentiu para Adão. Adão só não morreu ali, amados, porque Deus derramou o sangue do cordeiro, fez vestes para Adão, mostrando para ele que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Adão não caiu morto ali naquele momento, amados. Mas o cordeiro teve que ser sacrificado. O cordeiro teve que ser imolado para que Adão entendesse, amados, que Deus haveria de traçar um plano ao longo dos anos para que aquela culpa, aquele pecado fosse restaurado. E Deus disse para Adão, para Eva, que deles, da semente deles, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. A serpente foi condenada a rastejar debaixo dos pés da humanidade. Assim como os reis que perdem uma batalha também são obrigados a rastejarem debaixo dos pés daqueles que os vencem. A serpente foi condenada a viver debaixo dos pés dos homens. E quando Deus, amados, quando Deus questiona Adão e Eva acerca do que eles fizeram, Adão começou a colocar a culpa na mulher e também em Deus. Porque ele disse, a mulher que o Senhor me deu. Então, quer dizer, ele estava culpando a Deus pelo fato de ele ter quebrado aquele pacto. Ao invés de ele entender, amados, que ele era um pecador, que ele havia tomado a decisão por si próprio, não. Ele ficou jogando, tentando achar um outro culpado, alguém para ele botar a culpa. E a Bíblia diz que Davi, quando ele pecou com Batseba, quando ele tramou a morte de Urias, Deus envia na sua casa um profeta chamado Natã. E o profeta narra para Davi uma história, dizendo para Davi que um viajante, ao chegar na casa de um homem que só tinha uma cabra, o viajante, que era um homem muito rico, que tinha diversas ovelhas, atentou-se para a única cabra que aquele homem tinha. E perguntou a Davi o que deveria ser feito com um homem que fizesse tal coisa. Amados, Davi tinha um senso de justiça muito grande dentro dele, ele pulou para cima e disse assim, olha, esse homem é digno de morte. E Natã aponta para ele e disse assim, esse homem é tu, Davi. E na mesma hora, amado, Davi não ficou botando a culpa em Batseba, ele não botou a culpa em Urias, ele não colocou a culpa nos soldados. Ele disse, eu pequei contra o Senhor. Ao contrário de Adão, que ficou tentando achar, amados, um outro culpado, alguém que ele pudesse transferir responsabilidades, Davi não disse, aquela mulher estava lá se exibindo para mim. E Urias também deixou a mulher, não, ele não ficou tentando achar desculpa. Ele olhou para dentro de si e falou, pequei contra o Senhor. Mais tarde ele faz uma oração muito bonita no Salmo 51, onde ele diz, não me lances fora da sua presença, e nem tira de mim o seu Espírito Santo. Porque ele sabia que no momento em que ele perdesse a presença do Espírito Santo, ele não serviria mais para ser o doce cantor de Israel.
No momento que ele perdesse a presença do Espírito Santo, ele não passaria de um mero mortal sem a graça de Deus. Porque a presença do Espírito Santo, amados, é o que faz toda a diferença na nossa vida. A presença do Espírito Santo faz com que você brilhe perante esse mundo de trevas. A presença do Espírito Santo faz com que o Senhor te reconheça em meio a esse mundo que mais parece um caos, que mais parece um chiqueiro, que mais parece um lamaçal. A Bíblia diz que tendo este selo, a presença do Espírito, o Senhor conhece aqueles que são seus. Então Davi não queria perder de maneira nenhuma a presença do Espírito Santo. Ele não queria de maneira nenhuma ser lançado fora da presença de Deus, assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim e da presença de Deus. Davi não queria passar por esse processo. Ele queria continuar sentindo a presença de Deus no seu coração. Ele queria continuar tendo aquele ardor do fogo do Espírito Santo no seu coração, para poder continuar compondo as lindas melodias dos salmos, para que ele pudesse regozijar na presença de Deus, que ele pudesse dançar na presença de Deus. Então Davi, amados, ao contrário de Adão, não ficou transferindo responsabilidades. Ele arcou com seus atos. Mas Deus, amado, fez uma promessa para ambos. Da semente da mulher nasceria um, que pisaria na cabeça da serpente. E ele fez uma promessa para Davi, que o seu trono não ficaria sem um rei. Que ele teria um rei que reinaria de mar a mar, com um cetro de justiça. E o seu reino nunca teria fim. E esse rei, amados, é Jesus Cristo. E essa semente da mulher é Jesus Cristo. E ele irá restaurar todas as coisas. Ele irá restaurar esta humanidade caída. Ele irá trazer remissão para essa terra. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus precisou sujar as suas mãos de sangue para vestir Adão e Eva com vestes de pele de cordeiro. A Bíblia diz que Cristo nos vestiu com vestes espirituais. Então, meus queridos, Adão ficou dando desculpas para Deus. Davi assumiu as suas responsabilidades. As semelhanças entre Adão e Davi é que ambos eram ruivos. A semelhança é que ambos tiveram vidas parecidas, experimentaram o sucesso, tiveram quedas. E as diferenças é que, ao invés de ficar transferindo responsabilidade, Davi assumiu as suas culpas. É o que cada um de nós devemos fazer. Para podermos alcançar a misericórdia da parte de Deus, nós precisamos assumir diante dele que somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você está no canal Boas Novas Shalom. Curta esse vídeo, compartilhe e que Deus abençoe a sua vida. Ok?